Rede da Informação. Olá, estamos de volta e o Thiago Berraich tem um convidado ao vivo aqui na segunda edição do Jornal da Manhã. Olá, Thiago. Oi, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Bom, hoje feriado aqui em São Paulo, nós estamos recebendo nos estúdios aqui do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o senador pelo PSDB do Distrito Federal, vice-líder do governo no Senado, vice-líder também do PSDB no Senado, Isalci Lucas. Senador, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço, Thiago, Marcelo, como também os ouvintes da Rádio Pan, muito bacana, é um prazer muito grande estar aqui no estúdio. Nós é que agradecemos. O senador, hoje a Câmara pode começar a votar a reforma da Previdência em plenário, mas inclusive nós já estamos acompanhando algumas sessões que o próprio Senado vem fazendo com especialistas, porque os senadores precisam também saber o que vão votar e analisar os principais pontos da reforma da Previdência. O senhor acha que da forma como a reforma da Previdência chegar ao Senado, será que vai ser votada sem alterações? Não, pode ocorrer alterações. Nós estamos tentando, evidentemente, já colaboramos muito, nós constituímos uma comissão especial, né? O senador Tasso Gereissati é o presidente da comissão, inclusive amanhã, quarta-feira, a gente tem uma reunião com já alguns governadores, para também já antecipar essa conversa com os governadores, mas vai tramitar normalmente na comissão especial no Senado, mas várias emendas, sugestões nós apresentamos na liderança da Câmara. Então muitas coisas já foram acatadas. Eu acho que vai ser mais fácil aprovar. Pode ocorrer, vai depender muito dessa questão de estados e municípios, né, e como vai ser os destaques também na Câmara. O senhor acha que os estados e os municípios vão ficar de fora mesmo, pelo menos nesse momento? No primeiro momento sim, mas a gente precisa incorporar, porque os estados precisam estar presentes. Principalmente a gente tem uma dificuldade com os governadores do Nordeste, não é? Que lá na região eles são contra, mas em Brasília eles são favoráveis. E eles não querem ficar com desgaste, eles querem ficar apenas com o bônus. E isso tem dificultado as negociações. Mas eu acredito que a gente vai conseguir ainda incorporar. Eu ainda tenho essa esperança, porque eu vejo o problema dos estados e municípios e a gente precisa fazer uma reforma global, incorporando todo mundo. Marcelo Matos, o senador Isalci Lucas aqui nos nossos estúdios. Olá, senador, muito bom dia, prazer tê-lo conosco aqui em São Paulo, senador Isalci do PSDB do Distrito Federal. Senador, em geral há uma compreensão de que a Câmara é um ambiente muito mais complicado para essa discussão, são 513 deputados, e quando a reforma passar pela Câmara e chegar no Senado, haveria uma tramitação mais breve, um consenso até mais fácil com os 91 senadores. De fato, essa leitura é verídica, senador? A tendência é ficar um pouco mais fácil, tendo em vista que o Senado se antecipou e está participando, né? Está acompanhando através de uma comissão especial. Nós mesmos lá do PSDB, do Senado, já encaminhamos algumas sugestões na época para a Câmara, o BPC, a questão da retirada do BPC, a questão da aposentadoria rural. Eu fui inclusive o presidente da comissão da medida provisória do INSS, né? Que realmente era um absurdo. Nós conseguimos economizar, eu acho que em torno de 200 bilhões nos próximos 10 anos, só com a aprovação da MP 871. Porque havia muitos fraudes realmente na Previdência, em especial nas aposentadorias do INSS. Agora, o senador, a reforma da Previdência é uma questão crucial para as contas do país, e se por acaso o Senado, obviamente, fizer alguma alteração e a matéria precisa voltar para a Câmara dos Deputados, o senhor acha que é possível chegar a algum tipo de acordo para se mudar, fazer alguma mudança pontual para que não tenha necessidade de voltar ao debate à Câmara e o Brasil perder mais tempo com isso? O esforço que nós vamos fazer, e eu como vice-líder do governo tenho essa preocupação também, da gente manter o texto da Câmara. Por isso que nós antecipamos já essa discussão e muitas coisas que poderiam ter sido apresentadas no Senado, nós apresentamos antecipadamente na Câmara. Então eu vejo com mais otimismo a aprovação já no Senado de uma forma mais tranquila, né? Mas acredito que deve acontecer em agosto, setembro, né? Ô senador, a gente aqui mesmo por São Paulo, nós acompanhamos as sessões no Senado e a gente sabe que normalmente o senhor está sempre nas sextas-feiras também, naquela sessão que o Senado faz sempre de manhã.
E o senhor é um senador muito atuante, o senhor está sempre presente ao Congresso Nacional. E no caso, a Câmara, existe uma sessão até mesmo marcada para o próximo sábado, para que haja esse esforço concentrado para se aprovar, para se votar a reforma da Previdência. Eu pergunto, por que não se muda logo a cultura dos parlamentares? O senhor falou aqui fora do ar que é necessário fazer o contato com a base, claro, isso é muito importante, mas é importante também estar presente ao Congresso Nacional para as votações e para os debates. O senhor acha que essa cultura está mudando por causa da pressão popular para que os parlamentares trabalham normalmente segunda a sexta-feira? É evidente que eu não posso, né, ter uma opinião assim maior, porque eu sou de Brasília, então para mim é muito fácil. É fácil. Eu, quando fui, inclusive, deputado por 2 mandatos, eu participava toda segunda e sexta, abria sessões, muitas vezes com 2, 3 apenas, até que, quando o PT virou oposição, aí eles passaram a exigir o cumprimento do regimento, que o regimento exige, da Câmara exige 10%, não é, dos presentes. Então, aí o PT começou a pedir, então, verificação. Mas no Senado a gente tem participado e é interessante, porque é um momento que você tem para debater os assuntos, né? E tem muita coisa para a gente discutir, debater. O Senado é uma casa mais tranquila, são pessoas mais experientes, né? A Câmara já são 513, né? Tem muita gente jovem, muita gente que ainda nunca foi político, então não conhece bem a tramitação da casa. Mas o Senado a gente tem feito um bom debate. E eu acho assim, já tanto na segunda quanto na sexta, a presença de senadores já é bastante constante, né? Acho que o senador Álvaro Dias, Cajuru, não é? Tem vários senadores que têm ficado na segunda e na sexta-feira. Então, eu acredito que sim, com o tempo, né, as pessoas vão percebendo a importância do debate, dos temas, e eu, pelo menos, incentivo sempre, estarei sempre presente para fazer com que as pessoas debatam os temas que a população tem participado mais também, né? Então, isso acaba, porque a TV Senado, por exemplo, tinha pouca audiência. Hoje não, a audiência da TV Senado é uma audiência boa. Então, você vê que tem o Paim mesmo, não sai de Brasília. Ele não vai ao Rio Grande do Sul. Ele está lá de segunda a sexta e sempre foi reeleito com a votação expressiva. Então, você tem que saber usar e não adianta ficar só na sexta. Claro. A gente faz muita audiência pública nas comissões. Eu sou presidente da comissão, não é, de Desenvolvimento Regional e Turismo. O Paim também faz muita audiência pública toda segunda e sexta-feira. Tem muita coisa para discutir. Eu acho que vale a pena, sim, os parlamentares têm que fazer um esforço para ficar um pouco mais no Congresso. Marcelo. Senador Exalci, a gente sabe que o mercado, o setor produtivo, já praticamente há um consenso em relação à reforma, grande expectativa, claro que é algo de longo prazo, mas o Brasil mostrando que tem condições de pagar suas contas, a grande expectativa é de atração de investimentos. O ministro Paulo Guedes promete também uma agenda até de curto e médio prazo. Eu gostaria de falar com o senhor justamente sobre isso, né? Há uma grande expectativa pós-previdência de temas ligados principalmente à reforma tributária. O senhor acha que o país, de fato, precisa rediscutir essa complexa e altíssima carga tributária que tanto prejudica a competição do Brasil num mundo globalizado? Não tenha dúvida, né? A reforma tributária tem sido debatida nos últimos 20 anos. Né? Nós estávamos, inclusive, com a comissão especial já pronta para aprovar o projeto do deputado Rauli. Acabou que não deu certo, mas com certeza é o próximo passo. A Previdência sendo aprovado já em setembro, agosto, setembro, pode ter certeza que a primeira matéria a ser votada vai ser a reforma tributária. Né? Então, por que não se votou antes da Previdência? Porque primeiro que você tem que, no caso da reforma tributária, ela só pode ser aplicada a partir, né, do ano que vem. Então, nada impede de ser votado em outubro, novembro, né? Mesmo que fosse aprovado no primeiro semestre, ela só poderia a vigência seria a partir de 1º de janeiro. Mas há essa consciência, né, de votação. Nós estamos também com a pauta do Pacto Federativo. Nós temos que prestigiar um pouco mais a questão dos municípios, né, porque as pessoas não moram na União e nem no Estado, eles moram no município. Então, a gente precisa descentralizar os recursos. A União precisa, né, quando se fala mais Brasil e menos Brasília, né? Eu até tenho discutido isso. Nós temos que colocar mais municípios e menos União, né? Porque Brasília também é um município. Então, vamos discutir o Pacto Federativo, a reforma tributária, e também nós temos que discutir muito a questão da dívida. Eu acho que essa questão dos juros compromete muito o nosso orçamento. Hoje, 42% do orçamento
é exatamente destinado ao serviço da dívida e pagamento de juros. Então acho que tudo isso deverá ser discutido ainda este ano. Senador, porque há décadas a gente ouve falar que é difícil fazer uma reforma tributária porque os estados não querem abrir mão das receitas, a guerra fiscal está aí, acontece sempre. O senhor acha possível chegar a um consenso? Eu acho que sim, né? A questão da reforma tributária, ela é unanimidade, né? O governo tem sabe da necessidade disso, o contribuinte também não aguenta pagar essa carga tributária. Agora, o que nós precisamos fazer também é melhorar os serviços, né? Porque a gente arrecada muito, né? Tem uma taxa muito alta, né? De tributos e não tem contrapartida nenhuma, né? Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. Então a gente tem que compatibilizar isso. Mas a reforma tributária vai sair com certeza. Talvez não da forma, né, que a gente deseja, mas alguma coisa tem que sair. Inclusive a simplificação, a desburocratização, que é um dos problemas também sérios no Brasil na área tributária. Hoje, muitas vezes você gasta mais com atividade meio, né, contratando especialista, advogado. Hoje qualquer empresa média tem advogados para cuidar da questão tributária e contadores e etc. Então, temos que simplificar e com certeza esse item da simplificação, desburocratização já está sendo tratado, inclusive algumas medidas provisórias, né? Estão discutindo já a 881, que é a questão, né, de liberar um pouco mais a economia, de ficar mais simplificar o processo. Então acho que a gente está avançando nisso. Marcelo Matos. Senador Isalci, ontem o Datafolha divulgou uma pesquisa de avaliação do presidente muito próxima da anterior, 3 meses atrás, 33, mostrando que o país está dividido de fato, né? 33 aprovam, ótimo, bom, 33% ruim ou péssimo, 31% regular, mostrando toda essa divisão que a gente vem vivendo no país mesmo desde 2013, 2014 para cá. E muito ligado à economia. Ao mesmo tempo, ontem a divulgação de que o presidente norte-americano Donald Trump tem a melhor avaliação para um presidente americano dos últimos tempos em razão da economia muito forte lá nos Estados Unidos. De fato, após 6 meses, essa questão econômica é fundamental para a melhoria da avaliação do presidente Bolsonaro. Essa agenda econômica precisa ser efetivada para que ele possa atender essas pessoas que votaram de fato nele? Sim, acho que a economia na área federal, né? A economia é fundamental. Se a economia está bem, o governo está bem. Se a economia vai mal, com certeza a tendência é cair, né? A popularidade. Agora, essa pauta da Previdência já é uma pauta nacional, uma pauta do Congresso até, não é uma pauta mais de governo, né? Basta ver que hoje a população exige a aprovação e os deputados e senadores, a maioria deles, já tem essa consciência que para o país é importante, e independente da questão de governo, pode ter certeza que será votado e nós vamos aprovar a reforma da Previdência e logo em seguida a reforma tributária. Isso acaba melhorando a economia e consequentemente melhora também a performance e o prestígio do governo. Ô senador, falando sobre o futuro do partido do senhor, mais cedo aqui na Jovem Pan a gente entrevistava o governador João Dória, que está inclusive fora do país, uma tentativa de buscar investimentos, e o Augusto Nunes até fazia a pergunta sobre o futuro do PSDB, essa discussão sobre expulsão ou não do agora deputado Aécio Neves. O que o senhor espera do PSDB para o ano de 2022, quando tem uma nova eleição presidencial? Olha, o PSDB, houve uma grande mudança agora, fizemos eleições a nível municipal, estadual e agora nacional, né? Nós temos uma nova liderança na presidência, né? O Bruno Araújo, e com total apoio, né? De todos os governadores hoje, que tem o Dória, né? Tem o Azambuja, Mato Grosso, o Eduardo Leite, que é fantástico também no Rio Grande do Sul. E a gente tem discutido muito e o PSDB cumpriu sua missão muito bem agora, o Real completou agora esse mês 25 anos, o PSDB os seus 30 anos, então a gente cumpriu uma missão. Daqui para frente nós vamos apresentar agora um novo projeto, uma nova proposta, que já está no estatuto, né? O PSDB tem que ficar realmente mais próximo da população e mais distante das benesses do governo. Eu acho que isso, o Franco Montoro dizia muito bem isso. Mas o PSDB é um partido importante para o país. Você vê que, independente de estar no governo ou não, o PSDB sempre teve compromisso com as reformas. E o relator é do PSDB, da Previdência, da reforma trabalhista também, agora da reforma tributária. Pode ter certeza que o PSDB tem compromisso com o país e vai apresentar para 2022 um projeto bastante inovador,
né, nesse sentido, já com a gente já aposta nessas reformas, na aprovação. O PSDB tem compromisso com as reformas e a gente vai apresentar um projeto. O Dória é um governador que tem despertado uma competência muito grande em termos de eficiência na gestão. Eu tive agora recente aqui conhecendo todos os secretários, os programas de governo, buscando atração de investimento. O PSDB está indo bem. Eu acho que, óbvio que o PSDB não defende, o PSDB sempre nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Esse é o estilo do PSDB e não vai ser agora que vai ser feito isso. É evidente que com essa nova composição, quem está respondendo vai ter que se licenciar, alguma coisa nesse sentido. Nós não podemos, evidentemente, querer expulsar sem ainda ter um julgamento, que a gente tem que dar todo o direito de defesa para todos, mas o PSDB não passa a mão na cabeça de ninguém. Aquilo que está errado realmente precisa, cada um paga pelo que fez, né? Senador, entrando na reta final da nossa entrevista, o Marcelo Matos faz mais uma questão. Marcelo. Olá, senador Exalci. O senhor falou há pouco do Pacto Federativo. O governador Dória, ele defende muito essa rediscussão, né? O senhor também falava da reforma tributária, que também é uma briga de estado para estado, e essa discussão do Pacto Federativo também, claro, cada estado vai querer se defender. O senhor acha viável? Ela vai conseguir avançar? Eu acho que sim, porque é evidente que a maior dificuldade da reforma tributária é exatamente isso, né? Ninguém quer perder nada, então você tem que buscar mecanismos de proteger para que os estados, né, apoiem a proposta exatamente nessa perspectiva de não perder. Mas você tem mecanismo de fazer as compensações e tal. A questão da guerra fiscal nós já resolvemos, nós já aprovamos a lei, né, e estendemos o prazo da renovação dos incentivos, mas daqui para frente há uma nova regra. Então a gente já amenizamos bastante essa questão da guerra fiscal, que trouxe prejuízo para todo mundo. Agora, o Pacto Federativo ele anda junto com a reforma tributária, né, porque é exatamente na reforma que você vai definir a distribuição. O que não dá é para continuar do jeito que está, ou seja, os municípios onde as pessoas moram e cobram, né, fica sem recurso nenhum. Você vê que as prefeituras estão todas quebradas, né, e a União concentrando toda a arrecadação. Então, por isso é que o slogan até do governo é esse, né? É mais municípios e menos União. A gente tem que realmente distribuir mais e definir melhor qual é a função, né, dos municípios, qual a obrigação de cada um, para a gente poder realmente dar condições para tocarem esse projeto e melhorar o serviço público, que a reforma tributária tem isso, né? Ninguém quer pagar mais imposto, né, com o serviço que está aí. Então a gente precisa caminhar juntos, reforma tributária e o Pacto Federativo. Senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, vice-líder do governo no Senado, vice-líder também do partido na casa. Mais uma vez, muito obrigado por visitar aqui os estúdios da Jovem Pan nesse feriado aqui em São Paulo, e o senhor fica com um minutinho aí para suas considerações finais aqui dessa participação na Jovem Pan. Eu quero agradecer muito, né? Parabenizar vocês pelo trabalho. Nós estamos comemorando alguns projetos que nós trabalhamos no Senado. A gente aprovou, está fazendo agora 2 anos, né, da lei da regularização fundiária, que era metade da população brasileira mora em áreas irregulares, e nós conseguimos aprovar essa lei, e hoje nós estamos dando aos municípios e estados a possibilidade de regularizar todas as áreas urbanas e rurais, né? Isso no Brasil todo nós temos problemas. Aprovamos também aí a reforma do ensino médio, que é fundamental para o país também. Nós temos o problema do desemprego, né, que é um gargalo muito grande. Eu estou agora na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo com um projeto do CDR, que é exatamente trazer para os municípios, para as regiões, o conhecimento científico e tecnológico. Aproveitando o conhecimento, nós somos o 13º país em artigo científico e estamos nos últimos, né, com relação a isso. Mas parabenizar vocês, agradecer a oportunidade, e estamos aqui em São Paulo, né, curtindo essa cidade maravilhosa, esse friozinho maravilhoso também. E o senhor é de Brasília, a Jovem Pan tem uma audiência maciça também em Brasília, né? Sim, com certeza. Quero aproveitar e já mandar um abraço para todos os nossos ouvintes lá de Brasília, que a Jovem Pan tem uma audiência muito grande em Brasília. Então mandar um abraço para todo mundo lá. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Até a próxima. Marcelo Matos, é com você. Muito obrigado, Tiago Berraich, entrevistando o senador Exalci Lucas, do Distrito Federal, do PSDB, aqui ao vivo na Jovem Pan.